Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Café Teológico aqui da TV Evangelizar, direto do L'Express Café, no centro da cidade. Nosso tema de hoje é o sacerdote e os desafios do século XXI, ou mais precisamente os desafios para o sacerdote neste século XXI. Para nos ajudar a conversar sobre esse tema, os nossos convidados de hoje, o padre Anderson Bonin. Ele é promotor vocacional arquidiocesano e também trabalha na paróquia São Sebastião de Rondinha. Padre Anderson, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem? Obrigado, muito Tudo bem. tranquilo? Então tá bom. Junto conosco também está o coordenador do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, coordenador da Pastoral do Grupo Marista e assessor da CNBB para a área de Educação Nacional, o César Leandro Ribeiro. César, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Sérgio. Mais uma vez, com alegria. Um grande abraço. Então, nosso tema é um tema que me parece tem muito a ver com o novo discurso do Papa Francisco, principalmente no Evangelii Gaudium, quando ele fala lá da homilia, da comunicação, da igreja que sai, Padre Anderson. Sim, o desafio do nosso tempo é a comunicação. Se comunicar o Evangelho é a missão natural da igreja, mas nesse tempo ela tem um quê de um carinho, de uma proximidade que nos aparece talvez até como uma novidade nos últimos tempos. Uma novidade, né? O século XXI traz de maneira especial desafios, por exemplo, quando a gente fala da comunidade, das comunidades, da paróquia que não deve mais ser olhada como uma paróquia cultual, mas a paróquia do ponto de vista geográfico, padre? As pessoas se reúnem com quem gostam, né? Com quem convivem. E é natural, por exemplo, na sociedade hoje, as tribos, as formas de convivência, os grupos. E quando você tem um grupo com uma temática comum, com uma vivência comum, a igreja precisa estar ali também. Uma paróquia, se pensarmos, são gigantescas as nossas paróquias. Há paróquias em Curitiba que são maiores do que dioceses do interior do Paraná. E como pegar e atender estas pessoas, como estar próximo delas, como a igreja se fazer presente? Esta proposta parece que surge, mas não é novidade nossa. A África já tem um bom tempo de caminhada desta forma, e se tem uma experiência já em outras igrejas. César, do ponto de vista da teologia da PUC, por exemplo, que é oferecida aos leigos, o que é uma possibilidade maravilhosa, né? Sim. A gente, há muito tempo, algum tempo atrás, não via essa possibilidade, por exemplo, dos leigos tendo acesso à teologia. A teologia era algo restrito para aqueles que iam se formar, sacerdotes, ou se formar academicamente para serem professores. O que o curso traz, não só para leigos, mas para sacerdotes, no sentido de estarem preparados para quebrar paradigmas de uma igreja que se renova a cada instante e tem novos desafios, por exemplo, neste segundo decênio do milênio? Acho que o principal ponto está na pastoralidade, né? Eu acho que tanto os leigos, mas sobretudo os padres, eles são desafiados hoje a desenvolver um senso muito mais de pastor do que mesmo de gestor ou administrador. Às vezes eles são consumidos, né? Consumidos pela demanda altíssima de trabalho, altíssima. E o tempo de hoje, o Papa Francisco está aí, o tempo de hoje pede um homem inserido na realidade do povo, um homem presente nas periferias, um homem presente junto às minorias, e não alguém retraído, fechado, muito adintra, né? De fato, os leigos, a gente forma os leigos para que eles trabalhem de forma conjunta com os padres. Nesse sentido, né? Eles vão a campo, mas vão em nome da igreja, vão como igreja, né? Esse é um grande desafio. Padre Boninho, o senhor é um padre jovem ainda, está com quanto tempo de ordenação? Fui ordenado dia 10 de agosto passado, então não completei um ano ainda. Não completou um ano ainda. Quando
quando do curso da sua preparação e mesmo acompanhando a história da igreja, deu para perceber que muitos padres, de certa forma, se frustraram quando disseram assim: puxa, mas eu não queria ser padre para isso. Essa é uma realidade. Não fiquei padre para construir igreja, nem para fazer bingo, nem para dar aula, nem para cuidar dessas coisas todas, né? O padre não sonha em ser um pastor, como diz o César aqui, visitar as famílias, orientar as pessoas, celebrar a missa, atender as confissões, atender os doentes. Não é esta a missão fundamental do pastoreio? Sim, existem coisas que são próprias do padre, que só ele pode fazer. Em outras coisas, os leigos podem colaborar, porque pode ser partilhado este serviço. Essencialmente, o padre deve ensinar, deve governar e deve santificar. Ensinar, podemos partilhar. Governar, também podemos partilhar. Agora, santificar, há coisas que é só o padre que pode fazer, uma confissão, a unção dos enfermos, o sacramento da missa. Estas coisas têm que ser a prioridade do padre. Mas eu acho que vai mais profundo que isso. E se nós olharmos os escritos de Bento XVI, e agora com este jeito que Francisco tem de dizer a mesma verdade, a mesma fé da igreja, mas com um carinho e uma coisa que é quase como um abraço, nós percebemos que o ser padre é o entregar-se completamente a Cristo. É necessário uma mística interna. Daí as outras coisas que se faz, se tem ou que se não se tem, isto vai na realidade de cada um e cada comunidade precisa criar um processo para isso. Mas a resposta é primeiro do padre para ele mesmo. Eu sou padre para ser a pessoa, a presença de Cristo dentro da igreja, para me entregar completamente para ele. Acho que isso é o fundamental. Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre vocação. Me parece que, às vezes, e em todos os segmentos sociais acontece isso, algumas pessoas estão mal posicionadas com relação à sua vocação. E talvez é nisso que o Papa esteja mexendo. Nós perdemos algum tempo atrás, meu caro César, um expoente da nossa igreja, porque eu tinha um grande respeito, a quem eu li muito e fiz muitos trabalhos a respeito, que é o inesquecível Libânio. João Batista Libânio. João Batista Libânio. E o nosso querido João Batista Libânio, uma das preocupações dele, que é preocupação dos sacerdotes e preocupação de nós leigos e da igreja, é que você chegar numa fazenda de onde o padre vem, num lugar mais distante da periferia, andar por cima da lama, na grama, ir na casa das pessoas ou na igreja fazer uma pregação é uma coisa. Mas subir de elevador nos grandes conglomerados das zonas urbanas me parece que é um desafio muito grande para a igreja, que deve sair para fora, segundo o Papa. Certamente esse desafio do mundo urbano, e você acrescenta um mundo urbano permeado pela técnica, pelas tecnologias, movimentado constantemente, um mundo em constante mudança, e ao mesmo tempo tendo dentro dele pessoas que são iguais às pessoas de tempos atrás, em que a paróquia, até conversávamos aqui antes informalmente, era o centro daquela região, estava ali no alto da cidade e tudo girava ao redor dessa comunidade. Ora, o tempo mudou, o contexto mudou, mas a pessoa é a mesma, né? Então o desafio do padre, eu acho, não só do padre como de todo cristão, mas sobretudo do padre, é não perder de vista essa dimensão antropológica central. Eu vou ao encontro da pessoa, não de um grupo. Agora, se esse encontro se faz necessário no meio rural, no meio urbano, dentre os prédios, isso são meios, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que ter as linguagens adequadas para isso, tenho que encontrar o tempo para isso, mas com muita tranquilidade eu vejo, porque ele jamais perdeu de foco o conteúdo, que é o Evangelho, e a necessidade da pessoa, que é do encontro com esse Cristo, e isso ele tem para oferecer. A questão agora, eu acho que é muito mais logística, é quantidade de padres, né, para um mundo que precisa tanto de padres. Precisa de padres, mas também precisa
talvez de uma igreja muito ministerial também, que partilha, né, o trabalho. Essa questão que o César levanta é uma das preocupações da igreja. Nesse momento, conversava outro dia com Dom Moacir José Witt, arcebispo metropolitano de Curitiba, e a demanda é muito grande com relação ao número pequeno de padres. Nós estamos passando por uma crise vocacional ou ela é própria deste mundo mais secularizado que vivemos nesse momento, Padre Anderson? Eu diria que nós até temos mais padres do que no passado. A questão é que existe muita gente. Tem mais gente que no passado também? Muita mais gente. E a proporção não equivale mais e se torna cada vez mais exigente do padre, até dentro da formação. Um padre que, num pós-trento, aprendia a dizer a missa, aprendia a fórmula da absolvição, uma coisa ou outra e vai que está pronto. Hoje nós temos que entender de marketing, temos que entender da psicologia das pessoas, temos que entender das leis para não fazermos complicações na paróquia, porque somos quem assina, quem administra. A formação do padre é mais exigente. Mas em tudo isso ainda, e eu vejo, porque sou eu que encontro os vocacionados, boa parte deles, os da diocese, vêm até mim, eu vejo muita gente com o coração aberto, sabe? Muita gente boa que consegue enfrentar essas coisas. Cresceu a população, cresceu poucos padres, mas precisa crescer mais e nós estamos empenhados em encontrar aonde esses futuros padres estão. O Padre Anderson, para a gente fechar essa nossa primeira parte do programa de hoje, fala de um desafio que para aquele que tem fé é um desafio gostoso, César? Eu creio que sim. Hoje há uma estatística aí que nós temos no Brasil, em média, um padre para quase 9.000 habitantes. O desafio consiste, ou temos mais vocações, e eu acho que esse é um constante desafio, né? Ou também, como bem disse o padre no começo do programa, o padre vai ter que cada vez se focar mais naquilo que é essencial para ele, sabe? E cada vez mais temos uma comunidade que está em estado permanente de evangelização. E aí os leigos têm que assumir o papel de protagonistas em muitas frentes. Educação, na política, junto à ciência, nas universidades e etc, etc. Né? Perfeito. A gente já volta. Vamos fazer um intervalo e já voltamos com o padre Anderson Bonin e também com o coordenador do curso de Teologia da PUC, o César Leandro Ribeiro, aqui no Café Teológico, direto do L'Express Café. Intervalo rápido, é só o tempo de tomar um cafezinho e a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, falando sobre o sacerdote e os desafios do século XXI. Estão conosco o padre Anderson Bonin, promotor vocacional arquidiocesano, e é pároco ou é... Vigário. Há uma diferença entre pároco e vigário, né? O padre Anderson é vigário da paróquia São Sebastião da Rondinha. E o César Leandro Ribeiro, que é coordenador do curso de Teologia da PUC, é coordenador da pastoral do Grupo Marista e também assessor da CNBB para a área de educação nacional. Vou começar com você agora, me baseando nisso aqui. As pessoas têm dito claramente em todas as entrevistas, sejam economistas, sejam políticos, sejam cientistas, sociólogos, filósofos, para mim, nas mais variadas entrevistas, de que se um país quiser se desenvolver, ele tem que ir atrás da educação fundamentalmente. Você está assumindo um cargo importante da CNBB para a educação nacional. O que tem que ver a educação com esse tema que nós estamos falando aqui? Eu acho que a educação tem basicamente 3 grandes papéis. No caso, a educação com foco cristão, né? E tem tudo a ver com esse tema. Primeiro, qual é a pessoa que a gente quer formar, né? Então, acho que as vocações não florescem tão facilmente num terreno onde você vê a pessoa como alguém que tem que competir, que tem que passar o outro para trás,
que está num mundo selvagem, tem que ser melhor do que os outros, etc. Como muitas vezes... Tem que ter sucesso, tem que ser celebridade. Exato, celebridade. Às vezes até algumas escolas educam para isso. Para ele ser o melhor e deixar todo mundo para trás. Venha ser um grande líder, venha fazer Exato. vestibular conosco, essas coisas todas. Mas uma educação que tem na sua base o cristianismo, ela vai propor um ser humano parecido ou semelhante ao Cristo. Alguém capaz de doar-se, alguém capaz de dialogar, capaz de servir aos pobres, capaz de pedir perdão, enfim, é olhar para ele e se espelhar lá. Depois, que tipo de sociedade a gente sonha, sabe? E nisso a gente se encontra muito com a educação de modo geral. Todo mundo quer uma sociedade melhor, etc. Mas para nós, as bases estão numa vida comunitária, saudável, nas relações, na partilha, na proposta do reino. E por fim, que tipo de conhecimento? Muitas vezes se instrumentaliza o conhecimento, a técnica, e a técnica é dependente da economia que está na mão de meia dúzia. A coisa é pragmática. Então, assim, se uma educação boa, de qualidade, cristã, funcionar, teremos pessoas melhores, né? Uma comunidade mais fraterna e um conhecimento mais próximo da sabedoria. Ora, aí é campo para a graça agir. Há um princípio na teologia de que a graça de Deus, ela pressupõe a natureza. Ela precisa que a natureza esteja preparada para que ela possa atuar. Então, assim, é difícil encontrar muitas vocações saudáveis em terrenos arenosos, né? Então, por isso as vocações, e não só a sacerdotal, como as religiosas, de matrimônios cristãos, etc., elas são frutos desse meio sobre o qual todos nós temos uma responsabilidade. Não dá para terceirizar. Não temos vocações porque os promotores, né, não são bons. Não, eu acho que todo mundo precisa se responsabilizar. Ou de repente tínhamos que fazer como no Exército, Padre Boni. Venha se alistar no reino de Deus. Fazer uma apelação. Vai ser uma batalha dura. Você, por exemplo, meu amigo, como é que a vocação bateu na porta do seu coração? Porque muitas moças que estão olhando o programa podem dizer assim, mas que desperdício, resolveu ser padre, o que é isso? Porque tem muitas mães que dizem isso, inclusive, né? Como se tivesse perdido o filho para o mundo. Por aí também caminha essa questão da vocação ou não? Sim, é uma das coisas que mais enfrento. Na realidade, as pessoas não têm muita noção do que é um padre diocesano como eu. Nós temos muito a cultura do missionário, aquele padre que veio da Europa, que deixou tudo lá para trás, que foi ver a família pouco antes de morrer e nunca mais teve contato com ninguém, aqueles padres de longe. O padre diocesano sempre é o padre de perto, porque nós temos um território da diocese. Nossa diocese vai de Rio Branco do Sul a Palmeira. Esse é o território da diocese. Claro, temos padres missionários que estão em outros lugares, mas terminado o tempo de missão, voltam para casa e a diocese os recebe. O padre diocesano, ele é o padre que fica perto de casa. Tem o seu dia de folga, é o dia que vai passar com a família, normalmente segunda ou terça-feira. Então, a mãe não perde o filho. Ela tem o filho muito mais perto do que se casasse, do que se investisse em uma carreira que o levasse para longe. Isso está levando, de certa forma, as congregações a uma tendência do desaparecimento das congregações, padre? Existem vocações distintas entre a vocação diocesana e a vocação religiosa. Sim. A vocação religiosa tem o seu carisma. Carisma que brota de um fundador, de uma espiritualidade, mas essencialmente está dentro daquilo que é a pobreza, a castidade e a obediência à vida comum. O ser religioso, a radicalidade de vida é o centro. O padre diocesano, por ser secular, o sacerdócio é o centro. O sacerdócio que é colaborar com seu bispo no governo da diocese. Então, se alguém tem vocação à vida religiosa, não vai se sentir satisfeito sendo diocesano, porque vai sentir falta da regra, da comunidade, do ofício divino em comum. Isso está influenciando, de certa forma, o surgimento de vocações?
eu queria... Porque a gente observa que, apesar de todo o esforço e das mudanças que foram conquistadas no Vaticano II, eu vejo que, às vezes, em algumas congregações, tem gente que está querendo rezar em latim ainda, colocar batina, andar de batina pela rua... uma espécie de um retrocesso, né, nesse contexto. Isso estaria prejudicando um pouco as vocações ou não? Acho que existe em tudo, e o professor pode me ajudar, em tudo existe, em toda caminhada, existe sempre a expansão e depois se recolhe as coisas, como se explodisse e depois se recolhesse um pouco mais. Com o Vaticano II, nós tínhamos uma estrutura muito rígida. Pelo menos o que contam, eu nasci depois. Eu sei, eu nasci antes. Você tinha uma coisa tão rígida que qualquer possibilidade de abertura não cabia. Com o Vaticano II, aquilo tudo pega e muda, todas as possibilidades são válidas. Mas 50 anos depois, a gente começa a recolher de novo o que é essencial, o que é a possibilidade, o que é a novidade. Não diria que é um retrocesso, porque se nós pensarmos bem, o Vaticano II não aboliu a batina, que era tão obrigado a usar a batina, que eu não tinha opção de usar a camisa como o senhor está usando. Agora, os padres depois pensaram, nunca mais colocarei. Agora as pessoas estão assim, mas por que não? Se vou gravar um programa no café, eu vou ir com colarinho, assim vão saber qual é o padre, a hora que está falando, e quem é o apresentador. Sem dúvida. Eu acho que esta é a novidade, a possibilidade de usar o hábito eclesiástico, a possibilidade de optar. Queremos seguir rezando no latim, porque você pode rezar em latim, sempre se pode. Se quer aprender, quer exercitar a língua, mas eu não posso também deixar de rezar em português. Claro, porque a maioria das pessoas que vão estar na igreja não vão entender o latim. Claro. Essa questão. Passa por aí também a questão da teologia, essa questão vocacional. Você falou agora há pouco, e eu quero provocar o padre numa reta final sobre isso também. O Espírito, a Sagrada Escritura diz assim, o Espírito sopra onde quer. Pelo aquilo que você falou, numa família desestruturada não pode surgir um padre, então? Com certeza pode. Para Deus nada é impossível. Sim. Mas com muito mais dificuldades, né? E certamente esse padre vai precisar de muito mais apoio para a sua formação humana, pessoal. Tá? Não que numa família desestruturada não haja pessoas boas, pelo contrário. Mas geralmente essas pessoas contam com outras formas de apoio, sabe? Agora, há uma questão de fundo que eu acho, olhando os padres novos hoje, eu acho que muita gente, eu ouvi muita crítica aos padres novos por fazerem isso que ele está dizendo. O Vaticano provocou uma expansão e parece que agora há uma nova concentração em pontos que ele chamou de essenciais. Eu diria, por trás disso também houve uma crise muito grande da instituição, não só a igreja, como todas as formas de instituições, uma crise não por culpa da igreja, mas por conta da modernidade, e dentro da igreja, como reflexo da cultura, questionou-se também a instituição igreja. No entanto, depois que você questiona, não sobra quase nada. E você começa a dizer, essa instituição é milenar. A igreja traz dentro dela uma série de conteúdos substanciais que não pode ser jogado fora. Não. Então, acho que uma qualidade dos padres novos pode ser interpretada de várias formas. Eles estão tentando reagrupar num novo tempo elementos que foram essenciais num tempo, ressignificados em outro e que agora precisam voltar ao centro como base de valores, porque é um gap de valores. Certo. Este seria o grande desafio? Quer dizer, fazer como São Paulo disse, reúnam o que é bom e tirem de lado o que não precisa. A igreja, o desafio do sacerdote hoje, a gente poderia, sem querer resumir absolutamente nesse programa, mas seria tentar trazer a essência dentro de uma visão moderna de igreja que o próprio Papa propõe? O desafio sempre é amar. O amor. O amor sempre é o desafio. De nada adianta
eu ter a batina, a veste eclesiástica ou não a tê-la, se não for um padre que ame. É preciso amar. É preciso amar a comunidade paroquial, é preciso amar as crianças que vêm para a catequese, mostrar que ali é a casa delas, é a família, que a igreja é família. Esse é o essencial. E eu, por exemplo, como promotor vocacional, me chamam para atender um menino. Se eu não me encho de esperança, de amor, por atendê-lo, o que vou fazer? Chegar lá para preencher uma ficha e dizer, vem aqui no dia tal, se não vir, 3 faltas, o senhor está demitido? Não tem mais perspectiva? Não. O grande desafio é sempre amar. Os sinais, estas coisas vêm como secundárias. Não precisa odiar a batina, nem precisa idolatrá-la, mas ela é um símbolo da igreja. Por que não tê-lo? Eu acho que esse é o essencial, buscar o que é fundamental na vocação, manifestar o amor de Cristo a todas as pessoas sem medo, sem preconceitos com as coisas, sem ojeriza a nada, mas recolher o essencial. Acontece na vida pessoal, né? Tem que acontecer na vida da igreja também. Perfeito. Esse programa sempre tem um gostinho de quero mais. Muita gente diz assim, poxa, mas é tão curto. Mas é para ser assim mesmo. Para você, inclusive, ter tempo aí na sua casa, com a sua família, de continuar discutindo. Mas eles não falaram disso, não falaram daquilo, podiam ter falado desse aspecto. Talvez esse seja o propósito. Quero agradecer muito ao jovem, dinâmico e muito bem posicionado, pelo que a gente pôde notar aqui nessa conversa, o padre Anderson Bonin, desejando a ele sucesso para o seu ministério e que Deus abençoe sempre mais os dons que ele lhe conferiu, padre. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza. E agradecer também ao meu amigo César Leandro Ribeiro, coordenador do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, agora com uma outra responsabilidade grande também, que é coordenar a pastoral do Grupo Marista, coisa que também não é fácil, né, César? E, além de tudo, também a assessoria para a educação nacional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço, Sérgio. Conte conosco sempre. Muito obrigado a você que nos acompanhou, obrigado aos amigos aqui do L'Express Café, no centro da cidade, e até o nosso próximo encontro.